Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas as coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, eu vos digo que não passará, esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu passará, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu citei São Mateus 24, do 33 ao 35, quando o próprio Jesus disse que o céu e a terra que ele criou passarão, mas as palavras dele não hão de passar. Eu quero muito agradecer ao meu Senhor Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, que tem me sustentado até aqui, tem me dado graça e força para me prosseguir nessa jornada. Estou mais uma vez aqui nesse estúdio para levar mais uma vez a palavra do Senhor, o Evangelho, que são as boas novas. Quero dizer que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse, nosso Deus disse lá em Malaquias 4, 5 e 6, Mateus 17, 11, Atos 3, do 18 ao 20, Apocalipse 10, versículo 7, falou dessa mensagem que viria para a era da Laodiceia, né? E que Deus possa abençoar toda a nossa audiência espalhada por esse planeta Terra. Que Deus abençoe também nossa audiência muito forte ali na África do Sul, em especial em Moçambique, né? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus, porque Ele tem me dado graça e sabedoria para mim poder levar a palavra de Deus. Eu não levo a palavra de Deus, não é para exibicionismo, não é para proselitismo, não é para glamour, não é para nada. É para que as almas que estão aí na perdição, estão nas drogas, estão aí no mundo perdido da criminalidade, aceita Jesus Cristo enquanto é tempo, né? Que Deus abençoe a todos. Nós hoje iremos falar um pouquinho no livro do profeta Oséias, né? O profeta Oséias, nós todos sabemos, um profeta aqui do Antigo Testamento, um profeta muito usado por Deus, mas antes de nós lermos as Escrituras, está em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, nós iremos ouvir uma página musical muito maravilhosa, com o saudoso Lázaro, né? Ele que já partiu para outro mundo, que Deus abençoe a alma dele, né? O hino chama Meu Mestre. A gente conhece como A Minha Vida é do Meu Mestre. Oh, não, Lord, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre.
mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. Meu caminho é minha esperança é meu mestre. Oh Lord, na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. O meu caminho é minha esperança é meu mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. O meu caminho minha esperança é meu mestre. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que Deus abra o entendimento, possa explanar aquilo que eu não posso explanar, mas que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no capítulo 4 do profeta Oséias, do versículo 6, está escrito: o meu povo foi destruído, porque faltou-lhe o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos.
Maravilhoso Deus e amado Pai Celestial, aqui está esse homem digno, mas o Senhor é digno. Eu peço que o Senhor venha me ajudar, venha me dar inspiração, que a graça do Senhor seja com todos. Aqueles que irão ouvir a sua palavra poderão ser curados, poderão ser libertos, poderão ser salvos, poderão ser consolados. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço agora, para todos sempre. Amém. Eu quero, irmão, falar um pouquinho sobre destruição. Nós sabemos que nós se preocupamos muito com destruição do meio ambiente. Nós se preocupamos com destruição do nosso corpo. Mas o próprio Jesus, ele sempre falava que nós temos que temer aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Aqui no São Mateus 10, verso 28, diz assim, ó: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Agora, meus queridos irmãos, vocês aí entrar na mídia aí hoje, vocês podem olhar e ver a confusão que tá igual lá no livro de Gênesis, né? Quando houve aquela torre de Babel lá, houve aquela confusão. E hoje também tá a mesma coisa, tá uma confusão. A igreja que se diz católica, apostólica romana, virou a Babilônia, a torre de Babel de novo. Eu vejo muitos padres dizendo que lá no Imperador Constantino, ali depois para frente, criaram lá tantas coisas, né? Mudaram a Maria, dizendo que ela era a mãe de Deus, criaram ali uma data do nascimento de Jesus, tudo coisas fictícias que não existem. Criou também o purgatório e diz que o purgatório é aqueles que não vivessem de acordo com a doutrina católica, então se morresse a alma ia para o purgatório. Aí se a família quisesse, o Papa, o sacerdote, ele tinha poder de tirar a alma da pessoa do inferno, lá do purgatório. Mas agora tem padre, agora diz que não existe o purgatório. Você vê, lá eles criaram o purgatório e agora já estão tirando o purgatório. Ô evangelista, o purgatório existe ou não existe? Existe, e desde muito tempo. O purgatório, ele existe desde muito tempo. Vocês podem encontrar aqui, o purgatório é um inferno. Aqui no livro de São Lucas 16, vocês vão encontrar uma passagem importante. São Lucas 16, contando aquela história daquele rico lá. Isso aqui foi Jesus que contou. Então, como que o inferno não existe? O purgatório não existe. A sua alma não é que vai ficar purgando lá, vai ficar no sofrimento. Aqui em São Lucas 16, verso 23, está escrito assim, ó: e no Hades, né? Aquele homem rico que fazia chacota de Lázaro, né? Que Lázaro era um mendigo e ele só vivia catando lixo. Que nem hoje na cidade aqui, a gente vê muito mendigo catando lixo para comer, né? E aquele rico, então, ele chotava, né? Aí Deus foi e recolheu o Lázaro. Mas um dia também Deus veio e recolheu o rico. E vocês podem ler São Lucas 16, a partir do verso 19, vocês vão ver.
E aqui no Hades, quer dizer, Hades é inferno. Ergueu o rico, né, os olhos, estando ele em tormentas. E ele viu ao longe Abraão e ele viu Lázaro, o mendigo, lá no seu seio. E ele clamando disse: Abraão, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda que o Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e venha refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Então, a Igreja Católica criou o purgatório, que é o inferno, e agora já tirou isso, que não tem mais o inferno. Mas existe sim o inferno. Nós encontramos aqui também uma outra passagem muito maravilhosa, em São Mateus 27, aqui em São Mateus 27, depois que Jesus Cristo, na crucificação ali em São Mateus 27, você vai encontrar aqui, a partir do verso 51, São Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo, quando Jesus estava ali na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo em dois, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Agora aqui está falando que a ressurreição não foi para todos. Então, ficou gente lá. Até o profeta que veio no espírito e virtude do profeta Elias, William Marion Branham, ele pregou uma mensagem intitulada Almas em Prisão Agora. Então, aqui não foi todos que ressuscitaram. Todos nós sabemos que ressuscitou lá Abraão, Sara, Jacó, todos José. Então, mas aqui não foram todos que ressuscitaram. E nós queremos dizer, irmão, que muito em breve vai haver outro terremoto. Vai haver uma outra ressurreição, que é a primeira ressurreição, quer dizer, no Novo Testamento. E os cristãos que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar também. Você fala assim, ô evangelista, o senhor fala com propriedade? Vocês podem ler aqui no livro de 1 Tessalonicenses que vai haver uma ressurreição também. Essa ressurreição está para acontecer. Aqui no 1 Tessalonicenses, vocês vão encontrar que os santos, né, que nem a minha esposa mesmo, que está lá na sexta dimensão, porque tem pessoas que falam assim, olha, quando a pessoa morre, acabou, não há mais lembrança de nada. Eu vejo tantos teólogos, essas pessoas aí que são tão estudados, né? Eles estudam as leis, a palavra de Deus, e tudo eles estudam, mas não tem revelação. Por quê? Aí muitos falam assim, o fulano morreu, acabou. Diz Salomão que não há lembrança. Claro, os que estão lá na sexta dimensão, eles não podem ver nada aqui mais nessa terra. Não, eles não veem mais nada nessa terra aqui. Mas eles estão lá num corpo celestial, eles estão esperando. Como diz aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, está escrito assim, verso 16. Porque o mesmo Senhor, ele descerá do céu com alarido. O que é alarido, pregador? Alarido é um despertamento que aconteceu na era da Laodiceia. O povo foi despertado da hora que estão vivendo. Agora, claro, esses que não tiverem conhecimento, que estão até aí hoje, veja bem, o alarido e uma voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitará primeiro. Então, eu não posso ficar triste. O apóstolo Paulo chega a dizer que tem pessoas que quando morre um ente querido na palavra de Deus, fica triste. Paulo diz assim, não entristeçais. Por quê? Acerca dos que já dormem. E eu quero dizer, meu querido, que o conhecimento aqui que Jesus está falando não é conhecimento da ciência, é conhecimento espiritual. Você sabe que o povo hoje em dia, eles estão aí praticando coisas que não é verdade. Mas você fala assim, o evangelista, mas não está na Bíblia. Mas Paulo disse, a palavra, a letra, ela mata. É o Espírito que vivifica. Que nem o batismo. Aquele batismo, aquela ordem que Jesus deu aqui no livro de São Mateus 28, vocês aí que são teólogos, agora você fala assim, não, eu fico com o que Jesus mandou, com o que Jesus falou, e não fico com o que Pedro falou. Agora, o que eu acho interessante, que eles não ficam com o que Pedro falou, mas depois vão lá pregar o que Pedro pregou. A começar, se esse batismo que Pedro, ali no livro de Atos, vocês podem, os leitores aí, que são muito estudantes, né? Peça para Deus abrir o entendimento seu. Aqui no livro de Atos, vocês podem encontrar aqui, Atos 2, 37, veja bem, vocês vão encontrar as primeiras conversões. E ouvindo eles, os judeus, né? Eles compungiram seus corações e perguntaram para Pedro e para os demais. É por isso que eles falam, eu fico com o que Jesus falou, não com o que Pedro falou. Mas perguntaram para Pedro e para os demais. Quer dizer que, tudo bem, se você acha que Pedro errou, então quer dizer que todos os apóstolos errou. O que errou é você, teólogo, PhD, LLD, com seus dogmas, com seus credos, com seus preceitos de homem. As igrejas abarrotadas de pessoas, multidões estão seguindo esses homens, sem ter conhecimento da verdade. Perguntar para os demais, o que nós devemos fazer? Pedro diz, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, você vai para Atos 22, aí se você falar assim, que Pedro errou, tudo bem, vamos concordar que Pedro era um iletrado. Agora, vocês sabem muito bem da história de Paulo, né? Paulo foi um homem que ele estudou aos pés do grande Gamaliel, ali por muitos anos. Ele ia ser o sucessor de Gamaliel. Mas ele conhecia a letra, igual você também conhece a letra. Os teólogos, esses homens aí, esses sabichões, eles conhecem a letra, mas não conhecem o poder da letra. Aqui, em Atos 22, verso 5, você vai encontrar que Paulo, ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo não tinha visto Pedro, Paulo nunca tinha visto falar. Por isso que ele chegou a dizer em Gálatas, creio que é capítulo 1, ele disse assim, eu não aprendi e não recebi ensinamento de homem nenhum. Então quer dizer que se o batismo de Pedro está errado, concordo, fica lá com o que Jesus falou. E com o que Paulo falou? Ele disse que eu não aprendi e nem recebi de homem. Mas, irmão, uma coisa eu quero te dizer, você tem que conhecer o poder das Escrituras. O próprio Jesus, acontece que hoje os nossos leigos, né, eles estudam muito. Meu pastor, ele tem um curso superior, ele é um homem muito estudado.
Mas Jesus aqui, ele não mandou você consultar o sacerdote. Ele mandou consultar a palavra. São João 5,39. Ele diz, vocês examinem a escritura. O sacerdote fala o que ele aprendeu lá no seminário. Examine as escrituras, porque cuidar nela, ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, aí você vem aqui para São João 8:32, Jesus diz, é tudo Jesus dizendo, tá? Conhecereis a verdade. Agora o evangelista, qual que é a verdade? É o meu pastor. Se você for lá no escritório dele lá, o que ele tem de diploma lá, dá até medo. Formado em Harvard, tem tantos cursos lá, pós-graduação, pode ter o que tiver. Se ele não se arrepender, não aceitar Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, ele está perdido. Conhecereis a verdade, e é a verdade que te liberta. Então, meu irmão, a hora está chegando que você vai se decepcionar. Nós encontramos ali no livro de Gênesis, no capítulo 6, que Deus mandou o seu primeiro profeta aqui na terra, que foi o profeta Noé. Aí o que aconteceu? Aquele homem barbudo, careca, alto, ali, com aquelas sandálias nos pés, apareceu anunciando que Deus ia destruir o mundo com dilúvio. Mas aí o povo não quiseram o conhecimento que Deus deu para Noé. Eles quiseram o conhecimento da ciência. A ciência dizia que não havia, claro, na verdade, nunca havia existido chuva. Por um lado, a ciência estava certíssima. Mas Deus falou que ia destruir a humanidade com um dilúvio. E eles, tinha hora que eles queriam acreditar no conhecimento de Noé, mas eles ficaram mais com o conhecimento da ciência. E assim é hoje. Nós ficamos mais com o conhecimento dos homens. E nós sabemos que o homem está cada dia mais sendo seduzido. E olha, vocês vejam bem o que está acontecendo hoje no mundo. Está uma vergonha. Está uma coisa mais vergonhosa do mundo. As religiões estão todas se desintegrando. A teologia cada dia mais está mais fragilizada. Eu vi um dia um teólogo falando que Deus, ele é um ser incompreensível. Como é que pode falar uma coisa dessa? Dizer que Deus é um ser incompreensível? Nós também temos aqui uma outra passagem que vocês sabem que o mundo, eles se estribam nos seus conhecimentos. Aqui, no livro de 1 Reis, no capítulo 18, verso 22, você vai encontrar aqui 450 profetas falando a mesma língua um do outro. É igual hoje. As religiões, você pode ir na religião A, na religião B, na religião C, na religião D, todas elas falam a mesma coisa. Mas, só que essa mesma coisa não é a mesma coisa de Deus. E aqui, em 1 Reis, capítulo 18, verso 22, nós encontramos aqui que Deus mandou um profeta, Elias. Elias, vai lá, vê o que está acontecendo com esses homens, os profetas de Baal. E diz aqui, e disse Elias para o povo:
Aqueles profetas de Baal estavam corrompendo o povo. O evangelho de hoje está corrompendo o povo, levando o povo para o caminho errado. A decepção, que nem eu já falei em outras pregações, não é para aquele que está na penitenciária federal. A decepção não é para aquela mulher que está lá na esquina, vendendo o seu corpo para adultério, para prostituição, para ganhar o seu pão de cada dia. A decepção está lá em São Mateus 7:21. Leia lá. Você vai falar: Senhor, Senhor, eu não curei nos enfermos no teu nome? Jesus não é que nem esses de hoje não, que faz pouco caso do ser humano. Tudo bem, você curou os enfermos, você limpou os leprosos, mas você cometeu impiedade, você cometeu iniquidade. Aqui, então nós vemos que Deus falou para o profeta Elias: Elias, vai lá, aquele povo não tem conhecimento da verdade. Aí, o tempo está pouco, mas vocês podem ler que o Elias falou assim: vamos fazer um desafio? Vamos fazer um desafio? Aí pegaram 2 bezerros. Elias falou para ele: pega vocês primeiro, que são muitos, né? Faz um altar. E ali, eles fizeram o altar, ali, colocaram o bezerro em cima, partido, e jogaram água. Não jogaram água não. Tô dizendo assim, a lenha dos Baal, a lenha dos profetas Baal, estava estralando. Se colocasse no sol de hoje, pegava fogo a lenha, de tão seca que estava. Aí eles clamavam, mas o Deus dele não atendeu eles. Aí Elias falou assim: mas vem cá, será que ele não está passeando? Será que ele não está na praia? Será que ele não está viajando? Elias zombou deles, porque sabia que eles não tinham conhecimento de quem é o Deus deles. Se você conhecer o que é uma denominação, denominação é morte. Eu não estou aqui desabafando, eu estou falando a verdade. Denominação é morte. Aí você fala: o que é mais então, evangelista? Se você ler lá, aqui no livro de Apocalipse 3, verso 14, Deus está falando: essa era está cega, ela está nua. A única coisa que ela tem de vantagem mesmo, que todo mundo sabe, que a era, não sei o que ela é riquíssima. Ela tem uma fortuna incalculável, que nem ela sabe. Mas são cegos. Mas Deus falou lá, no livro de Apocalipse 10, verso 7, na voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta. O que é a trombeta, evangelista? É a mensagem da hora. A era de Laodiceia, veio um profeta no espírito e virtude de Elias para fazer o quê? Apocalipse 8, verso 4. Sai fora desse sistema, sai fora dessa podridão, porque um dia você vai incorrer nas pragas dela. Então, nós encontramos que aí o profeta Elias falou: para, o Deus de vocês, ele é mudo, ele é surdo, não escuta nada. Aí ele falou assim: agora chega pra cá todo mundo, agora vocês vão ter um conhecimento. Olha só o que Elias falou aqui, no 1 Reis, capítulo 16, chega pra cá agora vocês vão conhecer o verdadeiro conhecimento. Aí colocaram os bezerros de Elias lá em cima, tudo cortado em pedaços. Aí ele falou assim: traz água lá. E encheram de água assim em volta do altar lá, e jogaram água, joga água por cima da madeira. Eles falaram: não é possível, viu? Esse velho é sempre assim. Quando Deus manda o homem é rejeitado, o homem é feito chacota. Noé foi feito chacota, Elias foi feito chacota. Pensaram: só pode ser louco. Esse homem só pode ser louco. A nossa madeira lá, a nossa lenha, estava seca, estralando, não pegou fogo. Agora, olha só, Elias não precisou ficar falando: que nem muito lá nessas igrejas aí, um clamor que dá até medo.
Aqui, ó, Elias respondendo, dizia assim, Senhor, responde para que esse povo conheça, que tenha conhecimento, que só o Senhor é Deus e que tu fizeste tornar os corações para trás. Eu quero dizer para você, meu irmão, é melhor você pedir a Deus conhecimento, sabedoria, que nem o Tiago chega a dizer. Se você tem falta de sabedoria, peça para Deus. Que nem hoje mesmo, diz que lá no Rio Grande do Sul, deu uma tempestade lá que destruiu a cidade. Eu falei pro presbítero lá, falei, ó, você sabe de uma coisa, Deus não usa o homem, porque o homem acha que Deus é um palhaço. Deus não é palhaço, palhaço é o homem. Deus quer colocar o seu poder no homem. Irmão, viu? Aconteceu chuva de vento aqui, isso mesmo, irmão? Não dá não, né? Então, lá tá caindo pedra, aí, foi, querido, você quando você vê o tempo ficar escuro, levanta a mão para o céu e diga, em nome de Jesus Cristo, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus de Josué, saia dessa tempestade, porque Deus cria a chuva, tá? Se você aprendeu aí que Deus cria a tempestade, você tá fora de si. Deus cria a chuva e o diabo vem entrar na tempestade e ele só tem o poder dele para destruir. Por assim, agora não vai depois ser um fanfarrão aí no meio da sua igreja. Ah, eu fiz isso aí, a chuva esparramou pro outro lado com medo de mim. Com medo de você coisa nenhuma. Deus quer fazer o homem ser uma bênção pro povo, mas o homem quer ser exibicionista, o homem quer ser um proselitista. E nós vemos aqui então que quando Elias fez isso aí, diz que o fogo desceu do céu, destruiu tudo e consumiu até a água, as pedras, lambeu tudo. Olha só o que é o Deus de Elias. O Deus de Elias é o meu Deus, é o seu Deus. Agora sai fora desse sistema, desses dogmas, desses credos aí que é mais cego do que não sei o quê. Você veja bem, o apóstolo São Paulo chega a dizer, creio que é em 1 Coríntios, a respeito da Santa Ceia. Eles comemoram a Santa Ceia, chega lá o pastor, lá o presbítero, o bispo lá, seja lá quem for lá, o apóstolo, vai lá em tal lugar, compra pão lá fermentado para celebrar a Santa Ceia. Será que o corpo de Jesus é imundo? Paulo diz, os pães fermentados, Paulo também fazia isso lá nos fariseus, mas depois que ele foi mesmo revelado, nunca mais ele fez a Santa Ceia com pão fermentado. E você quer sabedoria? Peça para Deus. Que Deus te abençoe. Se você ainda não conhece o batismo verdadeiro, leia Atos 2, 37, 38. Leia lá Atos 8, 16. Atos 10, 48. Atos 19, verso 5. Atos 22, 16. Você vai encontrar o batismo verdadeiro. Paulo foi batizado no batismo verdadeiro sem conhecer Pedro. Nunca tinha visto Pedro. Nunca tinha ouvido falar nem batismo, não seja assim. Mas que Deus te abençoe. Que vocês tenham todos uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu muito obrigado e volte nos ouvir, assim na próxima apresentação, com fé no Filho de Deus, a fé que há de vencer o mundo.